Saudações, senhoras e senhores. Espero que os encontre em plena paz e justiça, que estejam todos em pleno bem. Avançamos hoje para mais uma transmissão dos nossos episódios, tratando dos arcanos maiores do tarô, que fazem parte desse atual momento do nosso projeto A História da Luz. Nossa pesquisa busca englobar tudo aquilo que trata das ciências sagradas, que são a nossa decodificação ou a forma como nós interpretamos o mundo que nos rodeia e que as ciências sagradas nos auxiliam na compreensão das leis naturais. As leis naturais são as ferramentas utilizadas pelo Altíssimo, pelo Supremo Geômetra, pelo grande arquiteto do universo, para a formação de tudo aquilo que nos rodeia. Ou seja, processos físicos e materiais. E além, ou seja, tudo aquilo que faz parte também do que nós não vemos, não conhecemos, não interpretamos com os nossos olhos físicos, eles são formados pelas leis naturais. Nós não as conhecemos na totalidade. Nós conhecemos, sim, 4 processos, que é a atração, a repulsão, a adesão e a coesão. Esses 4 processos apresentam para nós tudo o que existe. É a partir disso que nós formulamos o conhecimento das ciências sagradas. Para o esoterismo, ou melhor, para os cientistas do esoterismo, que são os ocultistas, lembrando que o ocultismo nós interpretamos aqui como uma ciência, os esoteristas interpretam estas leis, as leis naturais, por intermédio das ciências sagradas. Quais são as ciências sagradas? São a alquimia, a astrologia, a cabala e o hermetismo, que funcionam por 3 vias, que nós chamamos de a mística, a mágica e a própria ação, que nós chamaríamos de gnose. A gnose é o conhecimento. A mística é o processo que nós temos de contato inexplicável ainda pelo nosso olhar ou pela nossa objetivação. E a mágica, ou seria a magia, é aquele processo que nós vamos operar as situações ao nosso redor por meio da nossa vontade. Faço essa introdução, algo que eu já explorei em alguns outros momentos, porque a apresentação do processo do arcano de hoje precisa da nossa parte uma plástica mental, ou seja, um processo nosso de abstração daqueles conceitos que nós conhecemos, ou seja, que o vulgo profano conhece na sua vida diária. Nós precisamos abstrair tudo aquilo que é essa dita realidade que se apresenta aos nossos olhos, objetiva, e trocar isso por uma situação subjetiva. Bem, é um tema que não é fácil. Normalmente exploramos isso com alguns detalhes, né? Mas também não podemos avançar muito desses detalhes, porque estaríamos, de certa forma, rompendo alguns votos de sigilo, e que não nos cabe em uma rede social explorar isso. Mas é óbvio que tudo o que está entre os céus e a terra, ele é de acesso aos seres de desejo. Bata a porta e ela se abrirá. Este é talvez o ponto, o versículo dos evangelhos que mais nos marcam como buscadores. Bata e abrir-se-vos-á.
Bem, avançamos então para dentro do nosso protocolo, vamos para a nossa prece de abertura, onde nós pedimos ao grande Deus, que é o grande arquiteto do universo, a Yeshua, o iniciado perfeito, que é o Cristo, Jesus, o Cristo, por intermédio do veículo divino, o Espírito Santo, Ruach HaKadosh, o sopro do santo, pedimos que a presença do nosso muito caro arcanjo Micael, de todos os Beni Elohim, por meio de Elohim Tsabaoth, que a presença do docílimo, sempre presente conosco, Anauel, nos auxilie para que as nossas palavras medeiem na senda justa que há entre Jaquim e Boaz. Que assim seja. Avançando, como de costume, nós partimos a uma recapitulação do episódio anterior, trazendo algo que represente para nós uma retomada da consciência daquilo que já foi tratado, pois é de hábito que aquilo que vem antes abra a porta daquilo que surge depois. No episódio passado, tratamos do arcano 14, a temperança. A temperança apresenta para nós todas as relações, as situações que existem em relatividade, ou seja, o que está acima é como o que está abaixo, pois o que está abaixo é como o que está acima. O principal ponto para nós, e que dá uma lembrança do que foi tratado no último episódio, é a relação que há entre estes dois vasos e que apresentam para nós o simbolismo da letra hebraica que trata este arcano, que é Nun. Os dois vasos e aquela transmissão, o canal que há entre elas. Esta situação fluídica, ela pode e deve fazer relação com aquilo que você precisa interpretar no momento que o arcano surge para você, na sua caminhada em busca da autorrealização, da autoiniciação. Mas lembrando que isso aqui, este ser angélico, que não habita o mundo ao qual nós habitamos, ele não habita o mundo da manifestação, ele habita o mundo da formação. Então isso aqui acontece numa outra realidade. Numa realidade onde a lei da gravidade não existe. Então, é este vaso que doa para este ou é este que doa para esse? Por isso a relação entre o que está acima é como o que está abaixo, pois o que está abaixo é como o que está acima. O que tratamos no último episódio foi relativo à letra Nun. Nun é a letra hebraica que nos leva ao perceber. O perceber também ele apresenta para nós o dom do olfato, né? O sentir as coisas, mas num ambiente muito mais sutil. Né? Lembrando que a letra representa o peixe, né? Como dito no último episódio aqui, a cauda do peixe, seu costado e a cabeça. Ou também nós temos a própria relação presente entre útero, canal vaginal e a abertura, a vulva, a abertura ao mundo, né? Do mundo interior para o mundo exterior. Nós também precisamos relembrar que esta letra ela está relacionada ao dom dos nativos de Escorpião, ou seja, ao signo zodiacal de Escorpião. Então ela é uma das 12 letras simples. Na árvore da vida, o caminho que nós trabalhamos como referência é este que vai de Netzah a Hod. Este caminho que vai da vitória à glória, da glória à vitória, ele perpassa todas as colunas
Então, essa percepção que aparece para nós, ela deve ficar bem clara aqui, entre esses dois vasos, entre essas duas situações. O que é glória, o que é vitória? Algo que também cabe a cada um a seu momento e interpretar no momento do seu estudo. Para o episódio de hoje, então, avançaremos ao 15º arcano, que é ele, Le Diable, o diabo. A 15ª lâmina, ela apresenta para nós contextos que certamente não estão bem apresentados na lâmina. Eu gosto de pensar que esses arquétipos, eles se velam por meio da lâmina. Como um gárgula em uma catedral representa que naquele lugar o mal não existe, de forma alguma aquele gárgula representa que naquele lugar estas criaturas ali habitam. Bem, a imagem frontal deste ser, que é parte humano, parte besta, alada, podemos identificar um morcego, uma coruja, uma Ishtar Babilônia, onde alguns vão lembrar aí de vestígios arqueológicos que apresentam uma imagem parecida. Ela possui características femininas e masculinas ao mesmo tempo. Ela porta um chicote ou um açoite em sua mão, um relho, poderíamos dizer também, que fica um pouco mascarado aqui pela ponta da asa, mas nós vemos aqui um instrumento de flagelo. E, no caso, sua mão direita levantada e a mão esquerda abaixada, segurando o chicote. Mão direita erguida e aberta. Está sob um suporte que lembra, em um primeiro momento, uma coluneta, talvez um vaso, mas eu identifico mais com uma coluna, um pequeno patamar, bem simbólico neste ponto, porque ele eleva, também não vou entrar aqui já na leitura subjetiva da lâmina, vamos ainda na leitura objetiva, avaliando o que se apresenta, mas aqui neste pequeno pilar, uma coluneta, um vaso, aponta que ele está num patamar diferente. Estes dois seres, que a gente vê características humanoides e também animalescas, sem qualquer expressão de contrariedade, mantém suas mãos escondidas para trás. A gente vê aqui algumas formas já involuídas destes seres. O arcano 15, o diabo, sem dúvidas nos transporta a uma compreensão para o imaginário egregórico do mal e de todas as suas ramificações, sejam visíveis ou invisíveis. Definir quem ou o que é o diabo é desnecessário aqui. Tentaremos apresentar, neste momento, uma visão lúcida apenas sobre o arcano e seus atributos. Não vamos filosofar a respeito da imagem a qual a lâmina quer representar, até porque, de uma forma bem convicta, nós podemos imaginar que a última coisa que ela quer é nos apresentar esse ser. Ao atribuirmos a este arcano a sua palavra-chave, que é incredulidade, está mais que claro o que ele aponta ao ser consultado sobre a credulidade que temos em relação aos nossos objetivos
ilusórios, aos caminhos errôneos, que nos tiram do andar reto da tradição. Em outras palavras, as tentações que desviam nossa atitude de servir, levando-nos ao encontro somente da utilidade prática e rápida daquilo que as coisas e pessoas nos oferecem. Crer naquilo que é ilusório, ou melhor, na matéria, e apenas nela, nos torna escravos deste diabo, que tem como única ação a de nutrir os vícios que interpretamos, por exemplo, como possibilidades rápidas de crescimento, de ganho, de enriquecimento, e que não deixam de alimentar pseudo-virtudes, que são os diversos enganos presentes no caminho da autorrealização. O diabo é tudo aquilo que rouba o nosso foco na evolução real, na evolução convicta. O diabo, por exemplo, é aquele que dizia para Judas não entregar o Salvador, para assim sua missão para com a humanidade nunca se realizar. Abrindo o nosso olhar, a incredulidade transmite maior respaldo para a nossa intuição, gerando assim a fé real e não ilusória. Ao falar de fé, a gente entra num caminho bem crítico, porque normalmente as pessoas ousam intitular a fé como um mecanismo cego. Ele não é, em momento algum, um mecanismo cego. A fé, ela precisa ser convicta, ela precisa ser uma lucidez que te conduz ao verdadeiro caminho das virtudes. Não a virtudes plásticas construídas por meio de um catecismo. Não, mas aquilo que realmente te representa essa virtude. Praticar a caridade de forma automática e descompromissada, e não como uma compra de créditos que te levarão ao paraíso. Em relação às virtudes e vícios, nós temos já alguns episódios atrás, onde debatemos e conversamos bastante sobre isso, se não me engano, de uma forma superficial e também de uma forma mais aprofundada. Revejam, voltem aí alguns episódios atrás que vocês encontram eles. Bem, vamos para uma observação agora subjetiva da aluna. Ambos os seres, ao pé desta figura, estão em atitude de serviço incondicional. Por isso suas mãos estão escondidas. Lembrando que eles estão num patamar abaixo. Ou seja, a figura central está elevada, o que quer dizer que ela não está no mesmo plano que essas criaturas aqui que oferecem, que rendem este serviço, essa afinidade, esta dedicação, enfim, nós podemos imaginar inúmeras coisas ao perceber estas duas figuras aqui presas até esta coluna. Suas expressões de forma alguma nos transmitem algum dano ou dor. Estão ali, pois acreditam realmente que fazem o seu melhor neste momento, nesta ligação, nesta conexão. Mas perceba, seus membros e formas já adquirem outra formação. Eles já têm uma outra apresentação física e material. Elas se transformam. Elas já não são mais seres humanos normais. Percebamos, seus elementos e formas já adquirem esta outra formação, representando seu estágio de atraso na evolução possível aos seres. Percebam isso em seus pés, corpos e caudas. Estão presos ao que fundamenta este ser, o rei do mundo, que segura um açoite, representando que ele está ligado a uma lei sem fundamentação, sem equilíbrio, baseada
no medo e na dor. Interessante que a lâmina é muito clara, apresentando que o que nos prende são os vícios. E os vícios desejam nos manter presos. Nos manter presos ao quê? A um pilar, a uma situação presente, física, que ela, em algum momento, parece que nos rende uma certa evolução, mas, em certo ponto, é visível a involução ligada a este caminho. Por quê? Porque nós começamos a adquirir uma presença diferenciada daquelas outras pessoas que nos rodeiam. Né? Mesmo no caminho da iniciação, quando as pessoas dizem que você está mudando, mas é muito claro que estamos mudando para melhor. Quando estamos ligados aos vícios, as pessoas percebem a nossa mudança, que é uma mudança para o pior. Esta realidade que nós poderíamos encarar de uma forma mais medieval possível, né, em termos goéticos, quando mesmo algumas pessoas recorrem, né, a essas ferramentas, a esses instrumentos, com todo aquele pensamento romântico, né, das figuras de demônios, nas figuras tentadoras, das invocações, daquela coisa que parece que vai apresentar para nós o fenomênico da manifestação do mal, ou daquilo que a gente romanceia como uma figura extremamente poderosa. Nós, na atualidade, podemos ter a conveniência de relacionar todo esse romance imaginário medieval como os vícios. Aqueles demônios com asinha, rabinho, tridente na mão, em formas de corujas, elefantes, enfim, todas aquelas imagens goéticas que muitos até gostam de colecionar, nós podemos transformar aquilo em 7 situações. E essas 7 situações, elas são a gula, a avareza, a preguiça, a luxúria, o orgulho, a raiva e a inveja. Eis os nomes dos 7 demônios na realidade. Bem, avançando no nosso estudo, nós temos, se é o 15º arcano, nós temos a 15ª letra. A 15ª letra é Samer. Samer ou Samer. Ela está ligada... Bem, vamos lá para a continuidade do nosso roteiro. 15ª letra do alfabeto hebraico. Samer é a letra simples, que tem seu formato vindo da estaca, ou da muleta, ou do cajado. Atributo do signo zodiacal de Sagitário, tem como dom o sonhar. A estaca é tudo aquilo que está apoiando, tudo aquilo que está fundamentado objetivamente. E o sonho, o dom do sonhar, é aquilo que lhe tira do plano objetivo e o leva ao plano subjetivo. Lembrando que sempre teremos um apoio material. Podemos aqui, falando deste arcano, que é o sonho versus realidade que a lâmina nos transmite como lição. A lâmina 15, o diabo. Palpável e impalpável. Ele existe, pois nos tira da realidade, mas na realidade ele não existe. O que existe somos nós e nossos vícios, nosso direcionamento. O elemento
de Sagitário e da lâmina é o elemento fogo. Em relação aos caminhos, nós temos aqui o caminho que leva de Geburah até Hod, o caminho de Sama, ou seja, o caminho da lei até a glória. Credulidade ou incredulidade. Podemos entender que a incredulidade nas questões materiais deve ser sempre levada em consideração. Por quê? Porque a matéria nos ilude. A matéria, ela nos apresenta seus vícios, nos sugere virtudes plásticas, moldáveis, não naturais e que, de certa forma, nos prendem a uma lei. E estarmos presos a uma lei que é uma lei humana ou é uma lei divina? Nos cabe, como lá na introdução do nosso episódio de hoje, compreendermos quais são as leis divinas e quais são as ferramentas que nos auxiliam na compreensão das leis divinas. Se nós estamos presos a leis materiais, como poderíamos dizer que é isso aqui, o pilar das leis da matéria, aí nós estamos realmente presos a elas. Claro que existem outras visões também, e que é este ser aqui não sobrevive se não tiver esta alimentação fluídica. A partir do momento que você deixa de doar este ser com o teu fluido vital, este ser deixa de existir. Deixa de existir, ou pelo menos ele vai se tornar daí preso ao teu ser. Isso aqui também apresenta que ele está preso a estes seres, porque ele carece de ambas as formas, de ambas as energias, para estar aqui vivo e ativo. Como sempre, é bom lembrar, Eliphas Levi, na introdução do seu dogma e ritual da alta magia, onde ele faz algumas relações com as letras hebraicas e que nós fazemos a relação entre letra, caminho e arcano no nosso atual trabalho, atual projeto. Ele nos diz que Samer conhece ao primeiro olhar e a fundo a alma dos homens, os mistérios dos corações, do coração dos homens e das mulheres. Ou seja, força e forma. Esta lâmina, ela identifica força e forma, como estas duas criaturas aqui aos pés da pequena coluna. Lembrando que aqui, com o arcano 15, nós começamos a terceira setena, a terceira série de 7 arcanos dentro do tarô. E esta terceira série, ela apresenta os 7 poderes menores do mago. Algo que futuramente a gente pode vir a falar sobre isso. Agradeço a cada um de vocês pela atenção, dedicação, auxílio que nos tem dado nesta caminhada. Agradeço mesmo, espero que cada um de vocês esteja e permaneça em pleno bem e justiça. Lembrando que além dessa transmissão no Instagram, o vídeo fica salvo aqui no Instagram para você poder assisti-lo depois, no momento que achar conveniente. Este vídeo também será upado logo na sequência no nosso canal no YouTube. Eu peço a gentileza, se puder nos seguir lá no YouTube, no canal A História da Luz. Também será upado no archive.org, que é o arquivo da internet. Caso deseje fazer o download de algum dos nossos episódios, temos também alguns trabalhos nossos lá em formato acadêmico também, que estão lá no archive. Fiquem à vontade.
Agradeço então a cada um de vocês, os senhores e das senhoras, anônimos, sempre presentes, que nos auxiliam com sua presença, e espero que estes trabalhos nossos nos auxiliem em seus estudos, mas um agradecimento especial aos nossos incentivadores, em especial ao nosso irmão Júlio Bolles, do estúdio ArtaxViz. Vocês encontram ele no @ArtaxViz, um estúdio que trabalha com maquetes eletrônicas. Nosso irmão Júlio é um arquiteto que trabalha com isso, atualmente focado nesse tipo de trabalho, um trabalho impressionante, riquíssimo em detalhes. Nos auxiliou aí com parte do equipamento que nós usamos em nossas transmissões. Muito obrigado ao nosso irmão mais velho de caminhada, nosso mestre da Escola de Cabala, da Real Escola de Cabala Cristã. Vocês o encontram no YouTube, @real-ECC, ou seja, Real Escola de Cabala Cristã. Lá nos nossos vídeos do YouTube sempre está lá o tag do link para o seu canal. No Instagram vocês encontram ele no Real Júnior Fotos, pois como um bom canceriano ele é um bom fotógrafo, só que o seu perfil está inativo. Só está lá para marcar mesmo a guarda do nome, né? Irmão Nelson nos permitiu a utilização do arquivo das letras sagradas, que faz parte do material didático da escola a qual nós participamos atualmente há 20 anos. A nossos irmãos e irmãs da Societas Incógnita, que nos auxiliam sempre com seu apoio metafísico. Somos muito agradecidos mesmo pela presença, auxílio, dedicação e também ao serviço incógnito que fazem de forma metafísica, né, por todos nós. Nosso irmão Marcelo Kostuchenko, vocês encontram ele no @Kostuchenko Afiação e Manutenção de materiais para barbearias, pet shops, afiação também de material para barbearias e pet shops. Eu sei que em breve ele vai estar auxiliando com afiação de material de cutelaria. Nosso irmão, um grande irmão de caminhada também, e também nosso agradecimento a nosso fráter Leonardo Dávila, da Tetrade Edições, que está aí com uma obra primorosa. Deixa eu até pegar ela para mostrar para vocês. Sempre esqueço de deixá-la aqui ao lado. Geber, do estudo, da maestria, ou seja, da busca pela pedra filosofal, abrindo a sua coleção de opúsculos alquímicos, uma obra maravilhosa, escrita, traduzida por ele diretamente do latim, de documentos fidedignos. Então a obra ela é uma obra que está em latim e em português, esquemas, uma nota introdutória muito esclarecedora, depois uma série de referências, uma obra fantástica, limitada. Procurem a Tetrade Edições no Instagram, Tetrade Edicoins. No mais, desejo a cada um de vocês dias prósperos, cheios de fé, que suas condutas beirem sempre aquilo que for da vossa dedicação e necessário para que se dediquem às suas missões, aos seus projetos de vida, ao seu sentido de vida, afastando-se cada vez mais daquilo que os prende aos vícios. Lembrando que nós nunca encerramos ou acabamos com um vício. Nós precisamos aprender a dominá-los. E não estou falando aqui de vícios comumente conhecidos. Estou falando destes 7 demônios: a gula, a avareza,
a preguiça, a luxúria, a inveja, a raiva, e aí vai. Obrigado a todos, espero e desejo que todos fiquem no pleno bem, sempre.